Bom, boa tarde a todas e a todos. Depois desse evento maravilhoso, vamos continuar com o nosso ciclo de palestras da PGM. E, dando continuidade, hoje nós vamos receber dois colegas do novo concurso, do 8º concurso, a Beatriz Soares e o Renato Souza. Primeiro eu vou apresentar a Bia, ela vai começar falando, e, na sequência, o Renato traz a sua palestra, tá? Casa cheia, já os procuradores aí. Bom, a Beatriz Soares, ela é procuradora do município do Rio de Janeiro, está lotada na Procuradoria da Dívida Ativa, tem 2 pós-graduações, pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, uma pós-graduação em Advocacia Pública pela UERJ, e ela vai tratar do tema responsabilidade tributária dos sócios e o redirecionamento da execução fiscal. É um tema bastante importante, não só para quem está lotado na dívida ativa, mas para todos aqueles que estudam, né, com mais aprofundamento, com mais intensidade, o direito tributário. Então, passo a palavra para a Bia, desejando uma excelente palestra. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui meus colegas, doutor Renato, professor Rafael. Professor Rafael, dizer que, para mim, é uma honra estar aqui hoje. Há muito pouco tempo eu estava desse lado, eu fui residente dessa casa, não só residente, mas estagiária também. Então, convivi aqui tendo aulas com o professor Rafael, André Veloso, Rodrigo Brandão. É até injusto listar, né, porque são muitos nomes. Então, assim, para mim é uma alegria, uma honra imensa. E fui acompanhada por vocês também durante o concurso, né, Rafael? Mandando direct na pandemia, em relação ao concurso em si. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui hoje. E eu espero que eu contribua de alguma forma, né? Para a formação dos residentes. Acredito que muitos de vocês estudem, né? Alguns para procuradorias, outros para outras carreiras, mas, de qualquer forma, eu acredito que a execução fiscal em si é um tema muito importante e cai em concurso, gente. Então, eu acho que vale a pena. E hoje, né, e segundo os dados do CNJ, as execuções fiscais elas correspondem a 1/3 dos processos no judiciário. É um percentual relevante, né, muito grande. É óbvio que esse percentual é em face de todos os entes, mas o tempo de giro desses processos eles corresponde a algo em torno de 6 anos e 7 meses. Então, assim, existe uma demora muito grande na solução dessas execuções. E não só a demora, um outro problema é a efetividade. Também, segundo dados do CNJ, a efetividade é em torno de 2%, ou seja, a cada 100 execuções, apenas 2 dessas execuções satisfazem o exequente. Então, essa problemática ela tem que ser colocada no dia a dia do contribuinte e do cidadão. Você falar em sucesso da execução fiscal, você está falando também em sucesso da arrecadação e, consequentemente, em sucesso da efetivação de políticas públicas. Então, não é um problema abstrato do fisco, é um problema real e concreto que influencia no dia a dia do contribuinte. Nesse ponto, eu escolhi falar do redirecionamento, primeiramente porque é uma medida que acaba efetivando a execução fiscal, porque o redirecionamento ele acontece quando o devedor originário da CDA, por algum motivo, aquela execução não pode prosseguir, então ele vem como uma medida de efetivação. E também porque toda a construção em cima do redirecionamento da execução fiscal é uma construção jurisprudencial, que causa, né, uma certa aridez no tema, porque você tem que analisar os acórdãos, os procuradores aqui da dívida ativa sabem disso, que é um tema um pouco árido, e também causa uma insegurança jurídica, não só para o fisco, mas também para o contribuinte. Então, uma das reflexões que eu gostaria de deixar aqui hoje é se talvez algum diploma normativo, não necessariamente uma alteração da lei de execuções fiscais, mas uma nova lei que regulamentasse essa matéria, talvez viesse no sentido de uma segurança jurídica maior pro fisco e para o contribuinte. E aí, dentro do redirecionamento, eu entendo que existem 2 temas muito, muito relevantes que já foram, de alguma forma, suscitados no âmbito do STJ, mas que ainda imputam algum tipo de controvérsia. Esses temas são, primeiro, a necessidade ou não da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, quando há o redirecionamento,
E o segundo tema é o redirecionamento em face do sócio-gerente no caso de dissolução irregular, que teve decisão recentíssima pacificando, espero, a controvérsia. Então, falando primeiramente do incidente de desconsideração e o redirecionamento, o incidente, como a maioria aqui deve saber, ele está previsto no novo Código de Processo como uma hipótese de intervenção de terceiros, regulado dos artigos 133 a 137, e ele vem no sentido também de dar uma maior constitucionalização ao processo, com a possibilidade de defesa do eventual sócio que venha a ser responsabilizado. E ele é cabível quando se pretende afastar, ainda que pontualmente, a ação executiva do devedor originário e redirecioná-la para os sócios. A desconsideração da personalidade jurídica, no artigo 50 do Código Civil, já era prevista de forma anterior ao novo Código de Processo Civil. Mas o CPC, na verdade, o que ele fez foi regulamentar o incidente, não a desconsideração em si. E a divergência que existe ainda na doutrina, é a aplicação desse incidente no âmbito do processo executivo fiscal. Há uma aplicação subsidiária, tanto do CPC quanto da Lei de Execução Fiscal, de que as normas gerais do Código de Processo Civil se aplicariam ao processo executivo fiscal. Mas a divergência na doutrina, ela se baseia basicamente numa corrente que é pró-contribuinte e numa corrente que é pró-fisco. A corrente pró-contribuinte, ela disserta, ela defende, na verdade, que o incidente ele tem que necessariamente ser aplicado na execução fiscal, em qualquer hipótese, porque ele viria no sentido de conferir uma constitucionalização do processo. O processo executivo fiscal ele obedece à Constituição, então haveria essa necessidade de conceder ao sócio que viesse a ser executado a possibilidade de se defender no âmbito da execução fiscal. A corrente contrária, né, que seria a corrente do fisco, entende que não seria caso do incidente, primeiro pelas especificidades da Lei de Execução Fiscal, no sentido de garantia do poder público, que já foi declarado constitucional, não se tratando de um privilégio, mas sim de certas garantias que são necessárias ao poder público. E a principal tese pró-fisco é no sentido de que o artigo 134 e 135 do CTN, eles estariam prevendo uma responsabilidade pessoal e direta, não havendo omissão para a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O STJ, quando veio a se manifestar sobre o tema, ele acabou se manifestando numa corrente pró-fisco, mas ainda assim há uma divergência. No RESP 143155, a segunda turma do STJ, ela entendeu pela incompatibilidade procedimental do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o processo executivo fiscal. Os argumentos foram basicamente: a defesa nos embargos, né, ela pressupõe uma garantia do juízo, o que não ocorreria no DPJ. Você poderia se defender sem garantir o juízo. Na execução fiscal, o devedor é citado para pagar ou garantir o juízo. Só assim ele pode se defender. E o sócio também, caso fosse aplicado o incidente de desconsideração na execução fiscal, ele ia suspender a execução, porque há uma suspensão automática prevista no Código Civil, o que não é regulamentado pela Lei de Execução Fiscal. Então, haveria essa incompatibilidade procedimental. A grande questão é que a primeira turma acabou decidindo um pouco diferente. Apesar de não ter acolhido a tese do contribuinte, de que o incidente se aplicaria em qualquer caso na execução fiscal, a primeira turma do STJ entendeu que, como regra, o incidente não se aplicaria. Haveria essa incompatibilidade, mas por motivos diferentes. O redirecionamento mediante mera petição do fisco, ele seria possível em dois casos: quando o sócio constasse na CDA, o que não é muito comum, e quando se tratasse de responsabilidade do artigo 134 ou 135 do CTN. Nesses casos, em face da responsabilização direta e pessoal, seria possível o redirecionamento mediante mera petição e, óbvio, mediante o ônus do fisco de comprovar que o eventual sócio incorreu em uma das hipóteses. E, porém, se tratando de grupo econômico de fato, que não constasse do título executivo fiscal, né, a CDA, seria necessária a instauração do incidente, exatamente porque se trataria de uma hipótese de abuso da personalidade e só mediante a instauração do incidente poderia haver essa responsabilização. Como o CTN não prevê essa hipótese específica no artigo 135, na responsabilidade de terceiros,
o STJ entendeu que, se tratando de grupo econômico de fato, que é aquele que não é regular e não observa as normas da lei da sociedade anônima, haveria essa necessidade da instauração do incidente. A divergência não foi pacificada ainda. Na minha pesquisa, eu vi que foram postos embargos de divergências, mas não foram nem conhecidos, porque houve uma ausência de similitude fática. Então, o tema ainda continua controvertido. Mas é importante fixar que a tese do contribuinte não foi aceita, não há uma aplicação genérica do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo executivo fiscal. O que há é essa divergência, se nunca poderá ser aplicado, que é o entendimento da segunda turma, que é uma tese mais favorável ao fisco, ou se pode ser aplicado no caso de grupo econômico de fato. Então, assim, não está pacificado. Então, é um desafio, né, para a Fazenda de tentar que a tese da incompatibilidade procedimental, que é a tese que eu concordo, não só porque eu sou procuradora, mas eu acho que realmente os argumentos fazem mais sentido, você estaria desvirtuando a lei de execução fiscal quando não há uma omissão para que você aplique o CPC. Então, é esse, basicamente, o sentido. E é importante ressaltar também que, quando se trata de grupo econômico regular, na verdade, o STJ, e acredito que nem a doutrina do que eu pesquisei, aplica o 124 a responsabilidade solidária, nesse caso, a não ser que o fato gerador tenha sido praticado por ambas as empresas do grupo econômico, não há que se falar em redirecionamento nem incidente. Então, esse é o primeiro tema, que ainda está, né, pendente de resolução, e acredito que venha, de alguma forma, ser resolvido futuramente. O segundo tema, que envolve a temática do redirecionamento, ele envolve a responsabilidade do sócio-gerente no caso da dissolução irregular da empresa. Havia uma grande controvérsia doutrinária de qual seria o sócio responsável nesses casos, né, com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. Seria o sócio que praticasse se seria o sócio do contrato social à época do fato gerador, ou seria o sócio da época da dissolução irregular. Parte da doutrina, isso foi acolhido pelo STJ em julgados esparsos, entendia que, para o sócio ser responsabilizado, ele precisava tanto figurar na época do fato gerador, como na época da dissolução, o que, assim, é péssimo para o fisco. Realmente ele vai de encontro ao princípio da praticabilidade tributária, porque, né, com tantas alterações no contrato social, não sou especialista em direito empresarial, mas é comum que empresas façam alterações e que os sócios, com o passar dos anos, mudem. Então, isso trazia uma inviabilidade prática, né, para que a execução tivesse sucesso. E, recentemente, o STJ pacificou o tema, agora em sede de repetitivo, o tema 981, entendendo que o sócio responsável no caso de dissolução irregular, vai ser o sócio que figure na empresa na época da dissolução irregular. Isso vai também ao encontro da súmula 435 do STJ, que dispõe: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Vai ao encontro dessa súmula, e a principal fundamentação é que o ato ilícito, nesse caso, passível de gerar responsabilização na forma do 135, inciso 3, é a dissolução irregular. A súmula, acho que, salvo o melhor juízo, 430 da STJ, diz que o mero pagamento de tributo ele não constitui ato ilícito. Então, seria até contraditório falar que só o sócio da época do fato gerador teria responsabilidade. Então, nesse acórdão, o STJ falou que a responsabilização será do sócio que figure no contrato social à época da dissolução irregular, ou, se o sócio figurar na época do fato gerador e na dissolução irregular, ele também poderá ser responsabilizado. O que, para mim, faz muito mais sentido, porque realmente o ato ilícito, nesse caso, é a dissolução irregular. E, bom, já finalizando, eu tentei ser breve nas minhas considerações, eu vou falar rapidamente sobre a prescrição e redirecionamento, porque a nossa colega Ângela já falou sobre isso na palestra dela, mas eu acredito que, enfim, como teve decisão recente também, vale a pena falar. Apenas que havia essa divergência de que o prazo contaria sempre da citação, o que também seria uma corrente muito ruim para o fisco, porque quando o fato gerador não, quando o ato, né, ilícito ele é praticado de forma posterior à citação,
na verdade, você começaria a contar a prescrição por uma contagem fictícia, né? E, enfim, o STJ definiu que o prazo de 5 anos para o redirecionamento será contado da citação da pessoa jurídica quando o ato ilícito for prévio a essa citação. Se o ato ilícito ou a dissolução irregular for posterior, o prazo para redirecionamento não se iniciará com a citação, mas sim da data do ato ilícito. Enfim, eu acho que essas são as principais considerações sobre o tema. Como eu disse, é um tema árido, que implica, ao meu ver, de algum modo, algum diploma legislativo que venha pacificar. Acho que daria mais segurança jurídica, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. E a normatização desse tema poderia até ser de forma a abarcar a jurisprudência, né? E acho que também existe um argumento consequencialista e pragmático na aplicação do IDPJ nas execuções fiscais. Acho que demoraria ainda mais tempo, né? A gente já tem um contingenciamento enorme. E eu acho que é isso. A observação que a gente tem que fazer quando a gente fala do processo executivo fiscal é olhar isso de uma forma concreta, não de uma forma abstrata. É saber que o insucesso da execução fiscal acarreta o insucesso da arrecadação, acarreta o insucesso da efetivação de políticas públicas e acarreta um impacto enorme no dia a dia do cidadão. Então, acho que essa é a reflexão que a gente tem e não achar que é algo do fisco muito distante da gente. Então, espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Isso. Obrigado, Beatriz, pela brilhante exposição. Muito didática e importante o tema, sem dúvida. Eu já, pelo adiantado da hora, passo a palavra para a nossa próxima apresentação, que vai ser do Renato. Está ali atualizando os slides. Foi? Bom, então, dando sequência, nossa próxima palestra será apresentada pelo procurador do município do Rio de Janeiro, Renato Souza Ferraz Filho, de Maceió, um sotaque diferente aqui para a nossa casa. Maceió é uma terra linda, tenho grandes amigos. É muito bom ter você também com a gente aqui, Renato. E ele é jornalista, né, de formação, além de advogado, e tem uma pós-graduação também em processo civil. Vai falar de um tema também bastante relevante, aliás, como todos os demais temas, né, que foram tratados nesse ciclo de palestras. Tema atual, sempre atual, antigo e atual, o orçamento secreto como instrumento de desarmonia entre os poderes. Obrigado, Renato, pela sua presença aqui e boa palestra. Obrigado, Rafael. É uma honra estar aqui pela primeira vez, palestrando para vocês. Sou muito feliz em ter essa oportunidade. Agradeço a oportunidade aos SES. Cumprimento a você, Rafael, cumprimento a Bia, cumprimento aos meus colegas procuradores que estão aqui presentes e cumprimento também aos residentes que estão aqui desde cedo assistindo palestras e que estão aqui presentes assistindo essa última palestra. Que bom que vocês estão aqui. E cumprimento também o pessoal da PTR, que está aqui, os residentes em especial, que trabalham lá, labuta do dia a dia. Que bom ter vocês aqui. Esse tema é bem atual, orçamento secreto, e a gente costuma ouvir esse tema e nem sempre sabe, assim, nem sempre entende, de uma forma jurídica, o que seria um orçamento secreto. É um tema atual, atualíssimo, que, inclusive, foi objeto de questionamento nas provas orais de alguns colegas, sobre a discussão da constitucionalidade e também da inconstitucionalidade. Assim, então, seria interessante nós, como operadores do direito, de pensarmos esse tema não só pelo viés da inconstitucionalidade, que seria talvez o mais comum, mas também a possibilidade de defesa, pois, em sendo advogados, em algumas situações, temos que defender algumas situações, e aí seria interessante abrirmos um pouco mais a cabeça para refletirmos e avaliarmos se isso seria constitucional ou inconstitucional. Primeiramente, eu delimito esse tema, orçamento secreto, como sinônimo de emenda de relator geral do projeto de lei orçamentária anual, que hoje é conhecido por essa sigla RP9. E por que eu faço essa delimitação? Porque o termo orçamento secreto, se a gente for analisar juridicamente, ele seria um contrassenso nos seus próprios termos. Por quê? O orçamento é a autorização entre os poderes para a realização de fins públicos.
Normalmente, o Poder Executivo ele tem a competência de dar início ao processo legislativo do orçamento e cabe ao Poder Legislativo tanto a aprovação do processo legislativo como também o controle da execução. De um ato meramente formal, notamos uma certa evolução na questão do orçamento, vendo ele como uma concretização de direitos fundamentais e, por isso, parcela da doutrina defende que o orçamento, as leis orçamentárias, seriam as principais leis do ordenamento jurídico, justamente porque elas estão relacionadas à materialização dos direitos fundamentais. E, como eu já disse, a incompatibilidade desse termo de orçamento secreto, ter um orçamento sigiloso num Estado democrático de direito, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição afirma que o poder emana do povo e cabe ao povo saber, conhecer onde estão sendo aplicados os recursos públicos. A transparência fiscal ela é considerada como um princípio orçamentário de legitimação, pois é a partir da transparência fiscal que se justifica a existência do orçamento, como defende a doutrina de Ricardo Lobo Torres. As previsões constitucionais mais conhecidas em relação a essa questão da transparência está relacionada ao artigo 37, caput, onde há a publicidade como um dos princípios expressos da administração, como também o novíssimo artigo 163-A, incluído na Constituição pela Emenda Constitucional 108 de 2020, que impõe que os entes públicos divulguem da melhor forma possível para possibilitar a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados financeiros. Não só esses dois artigos, mas também o artigo 31, parágrafo 3º, que impõe que os municípios publiquem e deixem publicados por 60 dias o orçamento, 74, parágrafo 2º, que possibilita uma ampla legitimidade para a denunciação de irregularidades e ilegalidades, 165, parágrafo 3º, que impõe o relatório resumido da execução orçamentária, o parágrafo 6º também, que impõe um demonstrativo regionalizado de benefícios fiscais. A lei de responsabilidade fiscal, já analisando por um prisma da infraconstitucional, a lei de responsabilidade fiscal seria a principal nesse aspecto, que, no seu artigo 48, impõe expressamente que são instrumentos da transparência os planos, orçamento, leis de diretrizes orçamentárias, prestação de contas, parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e versões simplificadas desses documentos. Não só o 48, que o 48, na verdade, é bem amplo, e ele impõe essa questão da transparência, eu não vou ficar me atendo à leitura expressa, até porque vocês tanto sabem como também podem consultar a Lei de Responsabilidade Fiscal e esse artigo 48. O 48A também, que impõe a questão de acesso à informação. 49, que impõe a disponibilização durante o exercício das leis orçamentárias e da execução orçamentária. E o 51, que, para mim, também tem um quê especial, justamente porque ele impossibilita, atualmente, as transferências voluntárias e a contratação de operações de crédito, caso não haja essa publicidade. Então, denota-se que a gente percebe que há uma evolução na questão da transparência, desde a Constituição de 88 para cá, cada vez mais sendo estimulada. Isso reforça o argumento de que o termo orçamento secreto ele não é adequado sobre uma análise jurídica no nosso ordenamento jurídico. A LAI também, a Lei de Acesso à Informação, ela reforça essa questão da transparência. E a LDO, que é a LDO atual, as LDOs, normalmente, elas carregam esse dispositivo, mas a LDO atual, que é essa, a Lei 14.194, ela ela impõe que não poderão ser destinados recursos em ações de caráter sigiloso. Então, mais um reforço em relação a isso. Explicando o porquê de orçamento secreto. Orçamento secreto é um termo crítico dos meios de comunicação, pois, atualmente, se verifica que há alterações nos projetos de lei propostos pelo Poder Executivo no Legislativo, uma ampliação nessa alteração. E como há uma ampliação nessa alteração, diminui-se a previsibilidade e a transparência, o que faz com que a gente possa acreditar que esteja incompatível com a Constituição, digamos assim, diante de todo o rol normativo que eu acabei de indicar, sempre reforçando essa questão da transparência. O protagonismo no orçamento, a gente é acostumado, e eu me incluo nesse agente, a perceber que o Poder Executivo sempre inicia e tem esse protagonismo no orçamento, até pela sua função de planejamento, de políticas públicas,
E o Poder Legislativo caberia a aprovação e controle disso, essa função fixa, digamos assim. E eu sugiro passarmos a pensar numa perspectiva antifundacionalista, sem dogmas. Até porque, historicamente, na Constituição da República de 1891, que é a nossa segunda Constituição, ela impunha que o Poder Legislativo é que era responsável pelo orçamento. De lá para cá, a gente percebe que houve uma evolução do Poder Executivo absorvendo essa questão do protagonismo, até as constituições antidemocráticas antes de 88, que praticamente fizeram com que o Poder Executivo fosse responsável unicamente pelo orçamento, e a Constituição de 1988 ela trouxe um maior equilíbrio entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sob essa ótica que eu afirmei anteriormente, de que caberia ao Poder Executivo o início do processo legislativo e caberia ao Poder Legislativo essa questão da aprovação e do controle da execução do orçamento. Só que esse pêndulo ele começa a variar um pouco a partir da Emenda Constitucional 86 de 2015 e também ampliado com a Emenda 100 de 2019, onde se ficou conhecido, essas emendas elas ficaram conhecidas como orçamento impositivo. O parágrafo 9º e o parágrafo 1º, ou o parágrafo 11º, eles foram incluídos pela Emenda Constitucional 86, além de outros, que impõem a destinação de emendas individuais num percentual de 1,2% da receita corrente líquida. E a Emenda 100 ela incluiu o parágrafo 12, além de outros também, obrigando o Poder Executivo a destinar emendas de iniciativa de bancada de parlamentares no montante de 1%. Então, percebe-se que 2,2% atualmente da receita corrente líquida é obrigatoriamente destinado a emendas parlamentares, sejam elas individuais, sejam elas de bancadas de parlamentares, onde começa a se discutir se o orçamento é autorizativo ou se o orçamento é impositivo. Autorizativo seria o quê? O Poder Executivo ele dá início ao processo legislativo, o Poder Legislativo ele aprova o orçamento e o Poder Executivo está autorizado a executar aquelas despesas, mas não obrigado a executar aquelas despesas. Em sendo ele impositivo, todas aquelas despesas que estariam propostas nos projetos de lei aprovados seriam obrigatoriamente gastos pelo Poder Executivo. A doutrina entende hoje um dever de justificabilidade, até porque, nesse exemplo de emenda individual e de emenda de bancada, para o Poder Executivo ele não aplicar aqueles recursos, ele é obrigatório, mas para ele não aplicar, ele teria que ter uma justificação de ordem técnica, expressamente isso disposto na Constituição. Então, hoje se defende um dever de justificabilidade. A priori, é obrigado a aplicar aqueles recursos nas emendas individuais e de bancada, e, caso não seja possível, tecnicamente justificado, é que não seria obrigatório a aplicação desses gastos. E cabe ressaltar também que a competência privativa na iniciativa ela não impede a alteração das leis orçamentárias. Então, o Poder Executivo ele propõe, mas durante o processo legislativo é possível a alteração das leis orçamentárias. O Poder Executivo dá início, é encaminhado ao Poder Legislativo e é direcionado, esses projetos de leis orçamentárias, é direcionado a essa comissão, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a sigla CMO, que topograficamente na Constituição está prevista no parágrafo 1º do artigo 166, cabendo ela a emissão de pareceres em relação ao orçamento. Eu destaco aqui o parágrafo 2º em relação às emendas, já que, como eu falei, a gente está tratando do orçamento secreto como emenda de relator geral da LOA. E o parágrafo 2º, ele dispõe que, sobre as emendas, cabe à comissão mista a apresentação de parecer na forma regimental, que ele deverá ser aprovado pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. E o parágrafo 3º, ele trata sobre o objeto dessas emendas. Então, eu vou me ater à leitura até para vocês compreenderem um pouco mais sobre essa questão. As emendas do projeto de lei de orçamento anual ou projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e a LDO,
indiquem os recursos necessários provenientes de anulação, então devem ser recursos de anulação, excluídas as que incidam sobre dotação de pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. E sejam relacionadas. Então, ela precisa ser anulação, não pode ser sobre essas matérias, e devem ser relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. A comissão mista ela é regulamentada pela Resolução número 1/2006 do Congresso Nacional. Não existe nenhuma lei tratando sobre o tema, e, além desse dispositivo da Constituição, também não existe nenhuma norma constitucional sobre o tema. A única regulamentação é essa resolução. A comissão ela é composta por um presidente e 3 vice-presidentes, por 30 deputados e 10 senadores. E, em relação aos relatores, existe esse central, relator-geral do projeto de lei orçamentária do PELUA, que ele é eleito pelas lideranças partidárias. Existe o relator da Receita do PELUA. Existem os relatores setoriais do PELUA, o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, do PLDO, e o relator do PPA. Nessa apresentação, vou me ater a abordar sobre o relator geral do projeto de lei orçamentária anual. E a resolução, em relação àquele tema que eu tratei da Constituição, do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, A e B, a resolução afirma no artigo 144 que os relatores somente poderão apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade de corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal, recompor total ou parcialmente dotações canceladas, limitada à recomposição ao montante originalmente proposto no projeto, e peço atenção a esse inciso 3, atender às especificações dos pareceres preliminares. O parágrafo único, ele ressalta a questão da excepcionalidade dessas emendas. É vedada a apresentação de emendas que tenham por objetivo a inclusão de programação nova, bem como os acréscimos de valores a programações constantes nos projetos. Então, você não pode apresentar emendas novas, nem reforço. Ressalvado o dispositivo no inciso 1, porque é uma correção de erros e omissões, e nos pareceres preliminares no inciso 3. Então, lendo o inverso, permite-se a inclusão de programação nova ou acréscimos de valores, se tiverem dispostos os pareceres preliminares, que eles são elaborados inicialmente pelos relatores do PELUA e são aprovados pela comissão. Isso é uma interpretação extensiva do dispositivo constitucional e, por ter essa amplitude, é que está sendo questionado se isso seria constitucional ou não, de ampliar tanto assim o texto constitucional. Cabe destacar que, em todas as resoluções que trataram sobre essa comissão, desde 91, sendo 4 no total, existe essa competência da emenda de relator. Como visto, parecer preliminar, que ele é sinônimo, em alguns documentos ele é tratado como parecer preliminar, e em outros documentos ele é tratado como relatório preliminar, é a peça principal do orçamento, que é ali onde você pode fazer as alterações e, a partir dessa interpretação ampliativa, você pode fazer diversas mudanças no orçamento. E aí, por isso que está sendo todo esse questionamento, se há transparência nisso, se há autorização constitucional para isso, e se há uma autorização popular no voto para que isso aconteça. Esse parecer preliminar é que define as condições, restrições, limites que deverão ser obedecidos pelos relatores setoriais e pelo relator geral no remanejamento e no cancelamento de dotações constantes do projeto. Como eu afirmei, o relatório preliminar, o parecer preliminar, ele é submetido à aprovação ao plenário da comissão. E, de uma forma bem interessante, para destacar a importância tanto desse cargo de relator-geral do PELUA, quanto desse parecer preliminar, é possível até deixar de fora, se tiver destacado isso no parecer preliminar, das reservas de contingência. O que é uma reserva de contingência? Quando as receitas elas são frustradas, para você não fazer despesas em cima de receitas que não irão acontecer. Então, você faz umas reservas de contingência para proteger aquilo até que aquelas receitas elas sejam equilibradas com as despesas. E essas emendas de relator elas podem ser excluídas das reservas de contingência se estiver destacado no parecer preliminar como disposição na resolução número 1. Esse é o parecer atual,
que regula o projeto de lei orçamentária atual, parecer CN, que é Congresso Nacional, número 43 de 2021. E no parecer, ele dispõe que o relator geral ele é autorizado a apresentar emendas, ele elenca esses 3 incisos. Vou pedir destaque para esse inciso número 2, que seriam ajustes relacionados às programações de que trata o artigo 22 da LDO. E o que é que significa o artigo 22 da LDO? A regra de ouro, que é aquela questão das operações de crédito em despesas de capital. Para que você aplique valores de operações de crédito superiores às despesas de capital, é necessária a autorização de maioria absoluta do Congresso. E esses valores de operações de crédito que superem as despesas de capital, eles podem ser destinados às emendas de relator. Atualmente, a grande crítica em relação a essa questão do orçamento secreto, ela pairou em relação à ausência de publicidade, não só dessas alterações pelo relator, como também em relação à rastreabilidade da despesa pública, tendo em vista que as emendas individuais e as de bancada, elas impõem a informação de quem é que está autorizando aquela despesa e para onde é que elas vão. Inicialmente, percebe-se que não estava sendo feito isso pelas emendas de relator, que eram acordos informais em que o relator ele passa a ser o autor daquela emenda. Então, ficava uma coisa genérica e, por essa generalidade, não era possível perceber quem estava indicando aqueles recursos para serem dispendidos. Críticas da sociedade civil, inclusive da imprensa, e as medidas cautelares nas ADPFs 850, 851 e 854 fizeram com que o Congresso Nacional, a mesa da Câmara e a mesa do Senado, editassem um ato conjunto número 1/2021 e alterassem a resolução número 1/2006 através da resolução número 2/2021 do Congresso Nacional, em dezembro isso, impondo que, em relação às emendas de relator, é necessário um limite geral, que esse limite não poderá ser superior ao somatório das emendas individuais e de bancada, que seria, no máximo, 2,2% da receita corrente líquida, e que as solicitações de parlamentares, de agentes públicos ou da sociedade civil, elas fiquem registradas para que isso possa ser apurado e controlado. Além disso, o Poder Executivo também editou o decreto número 10.888, de 2021, informando que as solicitações das emendas de relator geral elas são encaminhadas ao Executivo, mas já direcionadas ao Ministério competente para tratar sobre a programação orçamentária. Então, o relator geral ele já indica diretamente ao Ministério que irá fazer aquela despesa, onde é que aquela despesa será feita. E o artigo 2º, parágrafo 6º desse decreto, impõe um amplo acesso público. Então, assim, o impacto da crítica social e das decisões judiciárias, elas fizeram com que o Poder Legislativo e Executivo editassem atos normativos para regular e dar uma maior transparência às emendas de relator. O parecer também é interessante que esse item 12, que eu não vou tratar sobre esses incisos todos, nem fiquem preocupados com isso, eles demonstram a amplitude e a generalidade de onde as despesas das emendas de relator podem ser aplicadas, como gastos com saúde, melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, educação, desenvolvimento a promoção de desenvolvimento regional e territorial. Assim, uma amplitude e uma generalidade muito grande. Assim. Pesquisa, desenvolvimento e fomento da cafeicultura. Então, assim, no fundo, essa autorização, por meio do parecer preliminar, ela permite que a emenda de relator geral ela seja aplicada praticamente em todos os recursos, ou em todas as áreas que tenham um caráter nacional. E cabe ressaltar também que é possível o relator geral ele cancelar as despesas relacionadas a outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras até o limite de 4% do total. Como investimentos e inversões financeiras, esses temas são tratados na Lei 4.320, de 64, o artigo 12, parágrafo 4º e o parágrafo 5º. A LDO atual, a LDO 2022, ela dispõe que essa é uma despesa discricionária do relator geral, do projeto de lei orçamentária,
e ela é destacada com essa sigla RP9. E a gente fala de percentagens, uma questão bastante abstrata, mas o valor estimado é esse, que foi aplicado em relação às emendas de relator geral. 16,8 bilhões de reais, conforme informação da Secretaria de Orçamento do Ministério da Economia. Por isso que isso tem chamado tanta atenção. Porque o Poder Executivo ele propõe gastos, os gastos, de alguma forma, são alterados, e há uma parcela nesse montante que é aplicada conforme a compreensão do relator geral e conforme os seus acordos em relação aos demais parlamentares. E por que a proposição do tema do orçamento secreto como um instrumento de desarmonia? O artigo 2º da Constituição, ele dispõe que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A independência ela está relacionada ao controle, aos freios e contrapesos, enquanto que a harmonia está ligada às prerrogativas. Quando se analisa o orçamento secreto em relação ao Poder Executivo, é possível, nós que estamos no Poder Executivo e estudamos essa questão, é possível que o planejamento efetuado pelo Poder Executivo, principalmente nas expertise de políticas públicas, ele seja vulnerado, porque isso é previsto no início do processo legislativo, mas conforme as alterações no decorrer do processo legislativo, esse planejamento ele pode vir por água abaixo, justamente porque o projeto legislativo que ingressou ele pode ser totalmente diferenciado do que saiu do Poder Legislativo. Além disso, percebe-se que o Poder Executivo, atualmente, ele possui diversas despesas obrigatórias, a exemplo de educação, de saúde, e a margem discricionária à disposição do Poder Executivo ela é muito baixa, muito pequena. Percebendo a possibilidade de alteração do relator geral, isso diminui ainda mais a parcela de despesas discricionárias à disposição do Poder Executivo. Em relação ao Poder Judiciário e às suas funções típicas de controle, denota-se uma sensibilidade muito grande em relação ao controle de despesas públicas. Existe essa discussão, se há o cabimento ou há o descabimento do controle de políticas públicas, de despesas públicas, perdão, pelo Poder Judiciário, percebendo o orçamento como uma peça de caráter político e não caberia esse controle, ou olhando sobre o espectro da realização de direitos fundamentais, e aí sim caberia o controle do Poder Judiciário em relação ao orçamento. Só que, mesmo assim, mesmo defendendo que sim ou que não, existe uma sensibilidade muito grande em relação a isso, porque qualquer controle de despesa pública ele implica num efeito colateral. Quem depende daquela despesa pública, se ela for impedida de ser realizada, pode ter aquele direito fundamental não realizado, por conta de uma decisão judicial. E sabemos que houve a interposição de 3 ADPFs em relação a esse tema, DPF 850, 851 e 854, por esses partidos políticos, e que nela a ministra Rosa Weber, que é a relatora dessas ADPFs, deferiu uma medida cautelar, determinando simplificadamente uma ampla publicização, o registro dessas dotações orçamentárias relacionadas às emendas de relator e a suspensão integral e imediata da execução dessas despesas. E aí sim demonstra-se a sensibilidade nesse controle, porque logo depois, isso foi uma medida cautelar, foi referendado pelo plenário do STF, e logo depois, num novo referendo, essa suspensão integral e imediata, ela deixou de ser ordenada pelo Poder Judiciário justamente porque vários entes públicos que dependem daqueles recursos ficariam penalizados se aqueles recursos não fossem destinados para esses entes públicos tão dependentes. E, em relação ao Poder Legislativo, é natural que haja uma ausência de isonomia entre os parlamentares, tendo em vista que as emendas individuais do orçamento impositivo e as emendas de bancada, elas impõem uma isonomia de recursos aplicáveis àqueles parlamentares, enquanto que essa depende de acordos políticos com o relator geral. O relator geral, como visto, ele é definido pela votação das lideranças partidárias. Se você tem maioria, os aliados podem receber mais recursos e os oposicionistas podem receber menos recursos. Isso denotaria uma isonomia no próprio Poder Legislativo, como também
a possibilidade, uma sugestão de uma confusão entre o papel de controle e de controlada, tendo em vista que a função típica do Poder Legislativo seria de controle da execução do orçamento e, agindo como um ordenador de despesas, ele também estaria participando na atividade controlada. Por fim, sabemos que há uma evolução no ordenamento jurídico, existe uma mutabilidade na interpretação constitucional, a Constituição ela vem sendo interpretada com mais agilidade, de uma forma diferente ou mais ampla, e caberia, como eu propus no início da palestra, não afirmações peremptórias ou corretas ou erradas, mas uma avaliação de todos nós se o orçamento secreto, entendido como emenda de relator, ele seria compatível com a Constituição Federal e com os dispositivos aqui demonstrados, e também se seria a forma que o voto popular legitimou ao Poder Executivo a realizar o orçamento público. Se isso estiver compatível, isso seria correto. E, se não estiver compatível, os meios adequados para a correção dessa situação. Encerro aqui a minha palestra e agradeço a todos. Obrigado, Renato. Palestra brilhante. E a gente, antes de despedir aqui, eu quero deixar um recado. A gente vai fazer uma pausa nesse projeto de ciclo de palestras, como eu já tinha falado no último encontro. Então, na semana que vem, a gente vai iniciar um curso sobre a reforma da lei de improbidade. Esse curso extenso, vai ser julho, agosto e a primeira semana de setembro, com aulas semanais, às terças-feiras, nesse mesmo horário. Tá? Então, com palestrantes de fora, da PGM, inclusive. E, a partir de setembro, a gente então retoma esse projeto com novas palestras dos procuradores aqui da casa. Tá bom? Boa tarde a todos e muito obrigado.